capítulo 12, leremos a partir do versículo de número 5. Hebreus 12 e 5, diz a palavra de Deus: Hebreus 12, 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se então, sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça e amém. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Mical. O escritor aos Hebreus, ele tomou aqui de exemplo os hábitos domésticos, em que o pai corrige os seus filhos, a fim de treiná-los para a maturidade. Todos nós aqui sabemos do que o texto está dizendo. Quem ainda não é pai, é filho, e portanto já foi ou é corrigido pelos pais muitas vezes. O filho deve tirar proveito dos sábios ensinamentos e da benigna correção do pai. Nenhum pai corrige o filho porque quer o seu mal. Todo pai corrige o filho, como o texto aqui bem disse, que a princípio pode parecer ruim, doloroso, mas todo pai corrige o filho na tentativa de querer bem para o filho. Todos nós, quando crianças, em algum momento, no entanto, tivemos a impressão de que não éramos amados pelo pai quando o nosso pai nos corrigia. Todos nós. Em um determinado momento, o pai corrige, o pai proíbe alguma coisa, o pai impõe limites, e a palavra é essa mesmo, impor limites. A verdade é que a correção, ela nos incomoda desde a nossa infância. Quando lemos a palavra disciplina, geralmente pensamos numa surra. A palavra disciplina para nós, o nosso vocabulário,
ganhou muitas vezes um sentido pejorativo. Mas aqui o termo significa instrução ou educação da criança. Inclui instrução, disciplina, correção e advertência. Essa palavra aqui no texto, ela vem de um vocábulo grego. Eu não tenho conhecimento de grego, apenas eu copiei de um lugar para pôr aqui. De uma palavra no grego, paideia, que significa disciplina, educação. E toda vez que essa palavra aparece, principalmente no Novo Testamento, lá no original, está descrevendo a respeito da correção a uma criança. A passagem que nós lemos aqui de Hebreus, o escritor, na verdade, está fazendo uma citação de um outro texto bíblico, que você já deve ter lido ele, em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, quando Deus disse: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, nem se canse, nem se encha da sua repreensão. E ele completa dizendo: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem ele quer o bem. Preste atenção. No texto que nós lemos aqui, nós aprendemos algumas lições. Eu quero destacar aqui 3 coisas importantes nesses versículos que nós lemos. A primeira delas: o Senhor corrige a quem ama. Isso não é novidade para nós. Vez ou outra a gente diz um para o outro, quando está enfrentando alguma adversidade: olha, o Senhor corrige a quem Ele ama. Não podemos nos esquecer, olhe para mim, que Deus, como Pai amoroso, Ele tem um propósito muito maior na nossa vida do que simplesmente realizar as nossas vontades. Aqui eu não estou anulando, e nem a Bíblia anula as nossas vontades. A Bíblia não anula também o fato de Deus muitas vezes agir na nossa vida conforme a nossa vontade. Mas o propósito maior de Deus na nossa vida não é cumprir as nossas vontades. O propósito de Deus na nossa vida, segundo a palavra dele, é nos amadurecer na fé e mudar o nosso caráter, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com seu Filho Jesus. Aliás, a palavra discípulo, aqui, bem no superficial mesmo, para você entender, quer dizer uma cópia. Ser discípulo de Jesus é ser uma cópia mais parecida com Ele possível. A correção é um privilégio de Deus para com seus filhos. Em outras palavras, a correção de Deus é uma prova do seu grande amor para conosco. É por isso que o texto aqui, provavelmente o apóstolo Paulo, ele fez essa comparação, essa analogia, deu esse exemplo, de que nós sabemos que quando o nosso pai está nos corrigindo, o nosso pai natural, ele quer o nosso bem, para gerar em nós resistência para as demandas da vida, para gerar em nós experiências, para fugirmos daquilo que vai nos embaraçar de alguma maneira. O Pai, o nosso Pai humano, quer isso para nós. E Ele disse: se o nosso Pai humano nos corrige com a intenção totalmente cheia de amor, se o nosso Pai humano nos corrige cheio de amor, mesmo que Ele faça isso por um tempo apenas, quando somos crianças, adolescentes, até uma certa fase da vida, todavia o nosso Pai eterno, Ele faz isso ao longo da nossa vida. E Ele faz isso, o texto está dizendo, Ele fazendo isto, é uma prova do seu amor para conosco. Tenha isso em mente. Toda vez que Deus te corrige,
Toda vez que Deus te disciplina, toda vez que Deus aponta alguma coisa para você endireitar, isso é a prova do seu amor para com você. Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Ele está fazendo isso para que você endireite a sua caminhada. Ele está fazendo isso para que você não sofra. Ele está fazendo isso para que você corrija os seus erros. É claro que a disciplina não é castigo. Deus não pune os seus filhos. Ele puniu o seu Filho unigênito, Jesus, na cruz, no nosso lugar. Não tem a correção de Deus como uma punição. Quando eu era criança, eu tinha formou na minha cabeça uma imagem acerca de Deus, de ouvir dizer que Deus, com os olhos chamas de fogo. Agora você imagina a cena: olhos chamas de fogo, cabelão branco. Passaria na cabeça de menino a ideia, e até o texto diz, de ancião. E aí tudo que eu ouvia, que qualquer deslize, qualquer erro, Deus ia me pegar em qualquer esquina dessa. E eu já imaginava Deus me vigiando na esquina com um binóculo na mão e um porrete na outra, para qualquer vacilo que eu cometesse, Ele então me arrebentar, porque era essa a fala que me era transmitida. Só que a disciplina de Deus não é castigo. A ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça foi derramada em Jesus na cruz. No entanto, agora Deus nos disciplina para nos corrigir e nos fortalecer, em vez de nos punir e nos castigar. Deus, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Deus é como o agricultor que poda a árvore para que ela produza mais frutos. O jardineiro não poda os espinhos, mas as vinhas, tornando-as mais produtivas. Já os espinheiros, Ele arranca. Toda vez que Deus lhe corrige, Ele está lhe podando. Ele está aparando as arestas, para que você produza mais frutos, para que você tenha uma vida cristã plena, para que você tenha uma jornada de fé saudável, para que você tenha uma caminhada que agrade a Ele. Quantos estão me ouvindo, diz amém. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Isso significa então que a disciplina dele na nossa vida, aqui uma questão lógica, gente, é a evidência, ou uma evidência do seu grande amor para com seus filhos. As adversidades que enfrentamos são bênçãos disfarçadas, porque por detrás de cada adversidade existe um Pai amoroso que está querendo de nós o melhor. Aprenda a enxergar os problemas que você vive pela ótica de Deus. É normal, gente. Eu não vou aqui passar para você um atestado de ser diferente de você, não, senhor. É normal no momento que alguma situação esteja contra nós, contra a nossa vontade, de alguma adversidade, de alguma situação difícil, é normal a gente questionar. É extremamente humano, às vezes a gente até reclamar. Só que nós precisamos aprender a olhar as adversidades pela ótica de Deus. Quando nós olhamos pela ótica humana, nós ficamos chateados, nós reclamamos. Às vezes murmuramos até contra Deus, pensando que Ele nos abandonou. Mas quando nós olhamos as adversidades pela ótica de Deus, nós percebemos que aquilo é um tratamento dEle na nossa vida, para que nós venhamos então nos tornar melhores. Precisamos olhar além dos nossos sofrimentos e entender que Deus está trabalhando por nós e não contra nós. Tenha isso em mente. Deus nunca
vai trabalhar contra você. Deus nunca vai trabalhar contra você. Hebreus 12, 11, o texto, o último versículo que nós lemos: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Sabe o cantinho da reflexão que papai colocava? Meu pai era mestre no cantinho da reflexão e ficava. Sabe o cantinho da reflexão? Que seu pai já te pôs, sua mãe, sua avó. Sabe a disciplina? Sabe os cortes de algumas coisas que você gostava demais? A turma hoje é no virtual, né? É o play, que eu não sei nem que play que já está mais. Na minha época, eu não sou velho, mas as coisas mudam rápido demais. Na minha época, era pelada, era birosca, era queimada. Quem nunca brincou de queimada, você não sabe o que você está perdendo. É a hora de você descontar quem te fez muita raiva. Você dá aquela bolada, capuchando. Ó, não faz isso não. A disciplina. O pai então dizia: ó, tá sem birosca. Que é isso, pai? Tá sem pipa. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Ela dói. Ela incomoda. Ela tira o nosso sossego. Faz a gente olhar para o nosso pai com resistência. Faz a gente desejar até ir embora de casa. Só que o texto continua: mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Eu glorifico a Deus pelas muitas disciplinas que o meu pai aplicou a mim. Eu glorifico a Deus pelas muitas disciplinas que Ele também aplicou a mim ao longo da vida. Causaram incômodo. Pensa em você calçado aí, sei lá, com uma sandália, um tênis, um sapato, e aqui te fazendo um calo no pé. É mais ou menos desse jeito que a disciplina age na nossa vida. Ela incomoda, tira o sossego, mas ela produz um fruto. Levante a sua mão para os céus. Eu quero liberar aqui uma palavra de Deus sobre a sua vida. Depois dessa disciplina que Deus está aplicando a você, depois dessa poda que Ele está executando em você, aparando as arestas, o Senhor manda dizer para a gente que está me ouvindo aqui nessa noite, que você vai produzir muitos frutos para a glória dEle. Você vai produzir muitos frutos e o nome dEle será glorificado. Você vai produzir frutos em abundância, para a glória do Teu nome e também para a alegria do seu coração. Isso é só uma fase, é uma fase da disciplina, uma fase do aprendizado, do entendimento, mas vai vir o momento de você colher muitos bons frutos dessa fase que você está vivendo agora. Tenha isso em mente. Deus corrige a quem Ele ama. Segunda coisa, tem uma outra tradução, Almeida Revista Atualizada. A Nova Almeida Atualizada mudou um pouquinho a palavra. E diz aí no texto, na Almeida Revista Atualizada, que é a versão dessa, a versão anterior, ela disse que Deus açoita o filho a quem recebe. Quem me ouve diz amém. Preste atenção. Nós herdamos da cultura greco-romana e judaica
o hábito de nos envolver no crescimento e na criação dos filhos, aplicando modelos de disciplinas. Disciplina aqui, repito o que eu disse lá no começo, disciplina aqui, no que o texto está dizendo, não é surra. Embora há outros textos bíblicos que falam a respeito de surra moderada, não é espancamento. Mas nesse texto aqui, é disciplina de educar, de ensinar, botar no cantinho da reflexão, de proibir algumas coisas, de limitar outras. A aplicação da disciplina para a preparação da vida adulta. A falta de disciplina, então, olha o que o texto diz: Deus açoita a todo filho a quem recebe. O texto então está dizendo que a falta de disciplina paterna é uma marca de ilegitimidade. Aí a Nova Almeida, que é a tradução que nós lemos aqui, diz então que sem esta correção, que lá na Almeida atualizada traduziu por açoite, aqui é correção. Sem esta correção, aí a linguagem que está sendo usada nessa versão, sem essa correção, vocês então são bastardos e não filhos. Então o que o texto está dizendo para nós, olha, para você não se perder, o que o texto está dizendo então para nós é o seguinte: se a gente não for açoitado por Deus, nós então não somos filhos, mas bastardos. É o que o texto está dizendo. A falta de disciplina é uma marca de ilegitimidade. Quer dizer que não é filho legítimo. Em outras palavras, senhoras e senhores, a disciplina é uma demonstração clara de que somos filhos. Sabe? Está entendendo? Eu tenho 2 filhas, todo mundo sabe. Eu tenho o direito legal de aplicar disciplina na Mical e na Sofia. Embora a Mical já vai fazer 17 anos esse ano, mas ela cresceu me ouvindo dizer: você pode ter 100. Se morar embaixo do mesmo teto que eu, a última palavra é a minha. O que o texto está dizendo para nós é que quem é filho, ele está sujeito ao açoite. Então eu completo, eu tenho só a Mical e a Sofia. Eu não tenho direito legal de aplicar uma disciplina sobre o seu filho. Você é pai, você é mãe, é você quem faz isso. O que o texto está dizendo então é que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. O princípio definido aqui é o que determina o relacionamento, determina o propósito da disciplina. Deus te recebeu como filho, então esteja certo, Ele vai te disciplinar. Tem uma palavra motivadora para você. Deus vai te corrigir muitas vezes ao longo da vida. Eu tenho uma palavra motivacional para você. Deus vai aparar as suas arestas muitas vezes. E muitas dessas vezes vai doer. Vai tocar em coisas que você não gosta que toca. Isso faz parte do pacto que foi feito. Deus te recebeu como filho. Você faz parte da família dele. O pai que negligencia a correção do filho é deficiente na sua capacidade como pai. Uma vez tendo nos recebido como filhos, Deus, o nosso Pai, não deixa de usar os instrumentos de correção que estão à sua disposição. Moody disse que os filhos dignos da sua filiação devem suportar o açoite.
Você acha que você é digno de ser chamado filho de Deus? Então suporte a correção dele. Você acha que você é digno de ser chamado filho, fazer parte da família de Deus? Então suporte a disciplina dele. Ou você é filho só quando a coisa está tranquilinha, tudo bem, quando ele está só fazendo as suas vontades? Você se sente filho só quando ele está realizando os seus sonhos? Sinta filho também quando ele está te disciplinando. Sinta-se filho também quando ele está te corrigindo. Suportar o açoite, suportar a correção, mostra que nós somos dignos de ser participantes da família dele. Já os bastardos, eles não suportam a correção. É o que o Tim falou aqui hoje de manhã, dos bodes. Cada coisa que vocês arrumam, gente. Os bastardos não suportam. Os bastardos, eles fogem. Olha, a palavra açoite, e eu peguei essa tradução para citar aqui, pode causar um certo espanto. Como é que pode, olhe para mim, como pode Deus açoitar alguém? Como pode Deus açoitar alguém? Só lhe dizer uma coisa: Deus não poupou nem o seu único filho, Jesus. Sabe o que o texto diz nas palavras de Isaías? Fazia parte do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Essa versão NVT. Tem uma outra versão que diz: fazia parte, Deus queria, Deus achou por bem moê-lo. Você está achando a palavra açoitar dura para você? Em relação a Jesus, o texto diz que Deus achou por bem moê-lo. O escritor aos Hebreus, no mesmo capítulo aqui, se você voltar um pouquinho, nós começamos a ler a partir do versículo 5. Se você voltar no versículo 3, você vai ver que uma das coisas que Deus usou para moer Jesus, para açoitar Jesus, foi o seguinte: em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores, Deus usou a hostilidade, os inimigos. Os pecadores eram rudes. Jesus, o que o escritor está dizendo é que Jesus foi hostilizado. Sabe o que é ser hostilizado? Não é esse mimimi que a galera tem aí hoje, não. Não é isso não, gente. Ser hostilizado não é algumas palavras que estão sendo cortadas do nosso vocabulário porque tem uma conotação ofensiva. Não é isso não. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ofender ninguém. Sabe o que é aqui ser hostilizado? Basta você ler os textos que falam a respeito da prisão, condenação e crucificação de Jesus. Você vai ver que as pessoas cuspiram nele. Você vai ver que as pessoas blasfemaram dele. Você vai ver que ele foi condenado a tomar uma chibatada, literalmente foi açoitado, literalmente ele apanhou. Deus usa muitas adversidades para nos moldar, para nos podar. Você está achando muito? Você está achando que isso é porque Deus não te ama, por isso que Ele está te perseguindo, está permitindo que aconteça algumas coisas com você. O texto está dizendo que Jesus foi hostilizado. Agora, olha aqui que vem o exemplo aqui. Ele foi hostilizado, mas suportou os pecadores. Desse modo então, vocês não devem ficar cansados e nem desanimados. O que o escritor está dizendo é o seguinte: nem Jesus escapou. Você acha que você vai escapar? Até Jesus foi açoitado.
Olha que palavra motivacional, gente. Olha que coisa. Deus açoita a todo filho a quem recebe. Sabe qual que é a palavra motivacional nisso aqui? Você pode estar apanhando, mas você é filho. Vou repetir, você pode estar apanhando, mas você é filho. Você não é um bastardo. Você não é um rejeitado, você não é um ilegal, você não é um órfão no sentido espiritual, você tem um pai. Muitas vezes Deus nos corrige, permitindo que cheguemos a situações difíceis, onde não conseguimos achar uma saída, até ouvirmos a voz dele. Tem hora que a gente procura uma saída nas adversidades para todo lado. Uma palavra de Deus para a gente que está me ouvindo aqui. Você está procurando saída para o que você está vivendo pelos seus próprios méritos. Você está batendo na porta, está empurrando, está dando cabeçada. Deus está dizendo para você nessa noite: quando você decidir ouvir a minha voz, essa porta vai se abrir naturalmente diante de você. Não precisa forçar a barra. Isso é para fazer com que você tenha capacidade de ouvir a voz de Deus. A maioria dos cristãos não desfrutam de uma vida prazerosa com Deus, porque não buscam entender os seus propósitos e abandonam muitas vezes tudo ou quase tudo, e têm dificuldade de aceitar a correção de Deus. A correção gera em nós maturidade, e muitas coisas daquilo que Deus tem para a nossa vida acontece no tempo certo, e se nós estivermos preparados. E aqui eu não estou falando de perfeição, estou falando de maturidade. Maturidade não tem a ver com perfeição. Sabe? Não abandone a correção de Deus. Deixa Deus te podar. Deixa Deus, vou usar aqui uma figura de linguagem. Deixa Deus fazer essa cirurgia. Quando alguém tem um órgão que está enfermo, ele precisa passar por uma cirurgia. Quase que 100% das cirurgias é preciso abrir uma ferida maior. Dependendo da cirurgia, abre o cabra de cá de cima até cá embaixo, para mexer numa parte que está complicada. Deixa o Senhor fazer essa cirurgia em você. Deixa o médico dos médicos operar essa cirurgia aí em você. Deixa o Senhor, por mais que às vezes pareça que a coisa é ilógica, mas às vezes para curar uma ferida menor, se abre algo, uma brecha, uma ferida maior, proposital. E isso quem faz é o Senhor. Meu pai foi arrancar um dente outro dia, num lugar aí, e começaram a puxar o dente, não saía, está sangrando, e foi ficando aquele negócio, Ele falou assim: deixa ele fora falar com a minha esposa. Levantou da maca lá e sumiu o homem. Quando a dentista foi lá procurar, e já tinha vazado. Perdeu o juízo da cabeça. Sai para a rua fora cuspindo, que vai embora. Foi procurar um outro dentista lá no outro bairro. Meu Salvador amado, vai ficando velho, perde o juízo. Tem caso que é caso de interdição. Tem gente fugindo da mesa de Deus assim no meio do processo. Você fica
encara o processo e sai restaurado, ou sai pior do que você entrou no processo? Quantos estão me entendendo, diz amém. Não fuja do processo, não saia do processo. Calvino disse que aqueles que esperneiam como, olha a figura de linguagem que ele usou, aqueles que esperneiam como cavalos fogosos. Aqui para nós aqui é o cavalo que não foi amansado. O pastor Camilo entende desse negócio. E resistem então à correção obstinadamente, não fazem parte da família de Deus, porque só absorve a correção, só tolera a correção, só se submete à correção quem Deus o recebeu como filho. Repetindo o que eu falei aqui instantes atrás, você pode estar sendo podado, disciplinado, corrigido, açoitado, ou qualquer outra palavra sinônima a essa, mas não perca essa certeza: você é filho. Você é filho, entenda isso, você é filho. O Pai está te moldando, o Pai está trabalhando em você para que você seja melhor, para que você cresça, para que você produza. Você é filho amado do Pai. Fechando, 9 e 10 que nós lemos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinavam por algum tempo, nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Chega um momento, gente, da nossa vida, para os adolescentes que estão aqui, que seu pai vai parar de colocar você no cantinho da reflexão. Tem adolescente que precisa ir para o cantinho? Tem. Mas chega um momento que vai parar. Chega um momento que o seu pai vai parar de dizer para você: faça isso, isso e isso, e não faça isso, aquilo e aquilo outro. Vai chegar um momento que o seu pai vai dizer para você: já te avisei muitas vezes, você já sabe. Só que o que o escritor está dizendo para nós no texto é que o nosso pai terreno nos corrige até por um tempo, esse tempo que eu acabo de dizer. Porém o nosso pai, ele nos corrige ao longo da vida, para que nós tenhamos santidade. Então o que o texto está dizendo é que Deus corrige os seus filhos para o bem. Deus corrige aqueles que amam. Deus açoita aqueles que recebeu como filhos. Deus corrige os seus filhos para o bem. Pais terrenos exercem essa prerrogativa para fins, como eu disse, imediatos. Deus corrige para fins eternos. Caminhar com Deus, gente, dói. Não se iluda com a jornada de fé. Caminhar com Deus às vezes é dolorido na carne, porém liberta o espírito. Olha que pensamento fantástico. O fogo é uma fogueira que ilumina a todos. O fogo em uma fogueira ilumina a todos à sua volta, sem causar nenhum dano. O fogo, de forma indiscriminada e sem direção, queima e consome até coisas preciosas. Assim é a nossa vida sem a correção de Deus. Sem a correção de Deus, nós somos como fogo no meio de uma floresta, no meio de um bosque.
queima indiscriminadamente, destrói tudo. Todos nós aqui usamos fogo em casa, todo dia, mais de uma vez. Exceto os mais chiques, né? Que tem uns fogão agora aí que você coloca a panela em cima, tem um negócio lá, parece que é uma onda magnética, um negócio assim que esquenta, um troço assim. Tirando disso, todos nós usamos fogo, mas ele está controlado. Ele está dentro de um limite. Sem a correção de Deus, não temos esse limite. Sem a correção de Deus, o que aconteceria conosco é como de vez em quando alguns malucos fazem por aí, que joga fogo em alguma parte da vegetação e queima indiscriminadamente quarteirões, hectares de terra, causando destruição. Olhe para mim. A correção dói, muitas vezes nos pega de surpresa e não tem anestesia, gente. Deus sabe que só assim cresceremos de verdade. A vida cristã não é um mar de rosa, uma brincadeira, nem uma questão de status como muita gente pensa. A teoria é linda, mas a prática é mais dolorosa. O status chama a atenção, mas a prática é diferente. A vida cristã implica carregar a própria cruz, pendurar-se nela diariamente, matando a nossa natureza carnal, orgulhosa, egoísta, invejosa, amante dos pecados, amante das coisas desse mundo. A repreensão, não tenha dúvida, não é agradável, mas ela é necessária. Quantos me ouvem dizem amém. Se tivesse uma câmera sem fio, eu pedi para passar aqui agora, que você continuar com essa cara, do mesmo jeito que você está me olhando aí, para você ver a reação que eu estou vendo daqui de cima. Os sábios amam a correção, mas o tolo rejeita. Ninguém gosta da mão pesada da disciplina, mas ela vem para o nosso bem e não para o nosso mal. Essa disciplina às vezes acontece por meio de provações, sofrimento, para o nosso bem, com propósito pedagógico. Deus nos disciplina porque Ele nos ama, Ele nos disciplina porque somos filhos, e Ele nos disciplina porque Ele quer o nosso bem. A verdade é que toda disciplina não parece ser uma boa coisa, causa tristeza. Parece que tem uma coisa ilógica. Qual que é a lógica de enfrentar dificuldade e adversidade? Versículo 11, que eu já repeti aqui 2 vezes, diz que a lógica é para que nós então venhamos a produzir frutos. Você pode estar de pé? Uma pronúncia aqui aportuguesada. Leslie Winterhead disse que as coisas que, escute isso, as coisas que nos oprimem e nos perturbam hoje, nos dará orgulho e alegria amanhã. Às vezes o choro da solidão, das noites escuras e frias, está nos ensinando como viver o dia ensolarado de amanhã. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Sempre que Israel saía do propósito de Deus, ele usava um povo ou uma situação para endireitá-lo. Os babilônios, os fariseus, os assírios foram essa vara de correção, muitas vezes. Tenho uma proposta para te fazer aqui. Permita
ser corrigido pelo Pai. Permita ser corrigido pelo Pai. Permita que Ele cuide de você. Permita que Ele te corrija, que Ele te endireite. A cada experiência que você vive, Ele está te moldando para coisas maiores. Muitas vezes as circunstâncias e até as pessoas à nossa volta são a vara de Deus para nos corrigir. Levante a sua mão assim. Eu sinto uma presença de Deus tão grande aqui nessa noite. O mesmo pai que coloca no cantinho da reflexão é o pai que diz para o filho assim: me dá a mão, filhão, vamos atravessar. Sabe essa mão que você está levantada aí? Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu estou segurando na tua mão agora. Eu estou segurando na tua mão agora. Sinta a mão do Pai te segurando. Sinta a mão do Pai te segurando. Sinta a mão do Pai te segurando, te conduzindo.